Bem, irmãos, desejo já a todas as boas-vindas para este dia de sábado, para mais um culto divino. E como é habitual, vou pedir a todos os irmãos que se coloquem em pé, em reverência, enquanto eu aqui vou me ajoelhar para pedir a orientação de Deus através do seu Espírito para o programa. Irmãos, para a honra e para a glória de Deus, vamos com o coração alegre entoar o hino número 121. Para a meditação, vamos abrir o livro de João, capítulo 14 e também capítulo 15, versículo 5. O tema é somente por meio de Cristo e estes dois versículos mostram que realmente somente por meio de Cristo. Capítulo 14, versículo 5, 6 nos diz: Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O capítulo 15 e o versículo 5 nos diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém. Então, com este versículo em mente e com a necessidade de precisarmos realmente de Jesus Cristo e da sua justiça, vou pedir a toda a congregação que se ajoelhe e pedir a oração da irmã Amélia Madureira para pedir a presença de Deus para o culto. Querido e bondoso Deus, mais uma vez, ó Pai,
Queremos te dar honras e louvores. Tu és digno, Senhor, tu és um Deus amoroso. Obrigada, Pai, por estarmos aqui na tua casa de oração. Querido Deus, queremos te pedir a tua presença. Que o Santo Espírito faças dentro de nós, que tu possas iluminar o teu servo, ajuda-o, abençoa-o, que ele possa falar as tuas palavras. Querido Deus, abençoa esta reunião, abençoa, Pai, a cada um que aqui estamos, abençoa os doentes, os que estão sofrendo no seu leito de dor, que tu possas reconciliar-te com eles, Pai, ajuda-os, fortalece-os e também possas estar com todos aqueles que nos faltam aqui, os doentes, o pastor Cadaixa, Maada, o irmão Dias, o irmão Chaves, o irmão João Gonçalves. Ó Pai, está com estes teus filhinhos, cuida deles noite e dia, Senhor. Faz com que eles possam sentir sempre o aconchego do teu amor. Cuida deles, te peço, Pai, que seja um culto abençoado por Ti. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Desejar as boas-vindas a todos os irmãos e também às nossas visitas. Que Deus os abençoe e possamos ser aqui ricamente abençoados através destas lições. A lição é deste livrinho da Semana da Oração que nós temos. É a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. E o tema é a nossa necessidade da Reforma hoje. E temos agora aqui, na página 29, este tema somente por meio de Cristo. Vamos fazer aqui um paralelo, falar de um homem que foi transformado com o contacto de Jesus. Eu acredito que qualquer um que entre em contacto com Jesus será transformado. E este homem que nós vamos falar chama-se Saulo. E vamos falar um bocadinho sobre Saulo. Temos aqui logo nesta primeira coluna, uma introdução. Depois aqui a introdução, o homem Saulo. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Vou tentar não falar as minhas palavras, seguir mais ou menos o raciocínio que está aqui, para extrair daqui o que é mais importante para, nessa história, trazermos para nós e também para nós contemplarmos o verdadeiro Cristo e sermos transformados pela sua presença. Vejamos. Consideremos a viagem pela estrada de Damasco há cerca de 2000 anos atrás. Saulo é um homem cheio de zelo, aplicado em encontrar postos rebeldes contra a única e verdadeira religião. Sua intenção é proteger aquela fé da influência deles. Saulo está tão sedento de pôr fim a essa nova religião que planeja ansiosamente executar sua intenção implacável. Bem, aqui temos que Saulo é um homem cheio de zelo, só que direcionado para o lado errado, não é? Então, esse zelo, essa vontade dele defender a sua religião, perseguindo aqueles que creem em Cristo, ele estava disposto a fazer tudo, e vemos pelo relato o que é que ele fez. Nós vamos imaginar, cerca de 2000 anos, Saulo, que vai agora a caminho de Damasco, com os guardas, para matar todos os cristãos na cidade de Damasco. Ele no caminho aparece-lhe uma luz, uma enorme luz, mais forte que o próprio sol. E o que é que acontece? Ele cai para o chão. E então ele no chão, no meio de tanta luz, parece que ele ficou meio cego, não é? Para contemplar aquela luz. E ele viu o quê? Jesus em sua glória. E aqui começa a conexão entre Saulo e Cristo. E o que é que aconteceu nesse lado? Diz Atos capítulo 9, versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Às vezes, Cristo, Ele faz-nos certas perguntas à nossa consciência para nós pensarmos. Então, Saulo acabou por reconhecer que estava a perseguir o próprio Cristo nas pessoas dos seus seguidores. Adiantando, reconhecendo a glória e a infinita superioridade de quem falava, Saulo tremendo pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta é tão impressionante quanto breve: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, agora vemos aqui Jesus apresentar-se a Saulo e dizer que Saulo estava a perseguir o povo de Deus, que é como se fosse perseguir ao próprio Jesus.
Então, esta é a introdução. Vamos agora falar no conceito da salvação. Isto tem a primeira parte, nós temos aqui várias partes, penso que são 6 partes, e vamos tentar falar um pouquinho delas, e depois no final de cada um fazer um pequenino resumo e avançar para o próximo tópico. Aqui a primeira parte é o conceito da salvação, para Saulo, que mais tarde torna-se Paulo. E Saulo, tremendo e assombrado, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor lhe disse: levanta-te e vai para a cidade, e te será dito o que fazer. Agora vemos aqui que Saulo precisou de 3 dias. Irmãos, esses 3 dias têm uma mensagem. Tem uma mensagem que nós vamos já entender. Por 3 longos dias, na solidão, que só a cegueira completa e súbita pode trazer, Saulo tem a oportunidade de pensar no Deus que adora, nos seus propósitos de vida e tomar, enfim, a decisão mais importante para qualquer ser humano pecador. Qual é essa decisão? Senhor, o que queres que eu faça? Então Saulo meditou durante aqueles 3 dias. Porquê que Saulo, nesse caso, precisou de 3 dias de escuridão? Sabem? Porque ele era fariseu no seu íntimo. Ele precisava de nascer de novo. Ele precisava de reconhecer quem era Saulo para se tornar uma nova criatura ao contemplar o verdadeiro Cristo. Então, qual é a conclusão? Ele chega à pergunta e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ele teve que meditar sobre aqueles 3 dias. Irmãos, está escrito no livro Espírito de Profecia que muitas vezes Deus permite que venha doença sobre nós para termos tempo para estudar a palavra de Deus, para ouvir o que é que Deus quer que faça, o que é que façamos. Infelizmente, nós, na sociedade em que vivemos, estamos a correr de um lado para o outro, durante o dia, trabalho, chegar a casa, ter as nossas lidas de casa e etc. Acabamos por não ter tempo nem para orar. Nem temos tempo para abrir a Bíblia e ler um versículo. Então Deus dá-nos um dia para separar de todos os trabalhos, para nós podermos ter comunhão com Ele. Deus é um Deus de amor que cuida de nós e quer cuidar de nós, se nós agora assim o desejarmos. Então, muitas vezes, nem com um dia separado, nós paramos, infelizmente. Então Deus permite que venha a doença, para nós descansarmos. E que ao menos quando estamos na nossa cama a descansar da doença, possamos ter tempo para ler a palavra de Deus e dizer: eu não tinha tempo. Então Deus proporciona essas coisas para que o seu filho possa ouvir a sua voz. Eis-me aqui, Senhor. Passamos então ao resumo e à conclusão desta história de Saulo. A conclusão é: este homem precisava de tempo para realmente entender as profundezas da natureza pecaminosa que controla cada membro da espécie humana. Ele teve de assimilar o sentido das palavras: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 5. Teve de ver, olha que ver está entre aspas, uma clara descrição do melhor que podemos oferecer a Deus sem pecado. Teve de ver que toda a nossa justiça são como o trapo da imundícia, como está escrito em Isaías capítulo 64, versículo 6. E teve de se ver agora a si mesmo como um pecador, e que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo. Irmãos, esses 3 dias serviu de alguma coisa. E muitas vezes nós temos também essas oportunidades, mas não conseguimos em apreciar o chamado de Deus para ouvir a voz deste Pai maravilhoso. E acabamos por perder a oportunidade de desperdiçar o tempo de graça e acabamos por nos perder. Não porque nos faltou oportunidades, porque este Evangelho será pregado a todo o reino, todos os povos e nações e línguas para testemunho. Então vir ao fim significa que toda a gente será avisada e que ninguém é deixado de lado. Deus ama-nos a todos por igual e fez um grande sacrifício para nos resgatar. Então é necessário agora voltarmos para esse Deus maravilhoso e termos aquele contacto e tornarmos uma nova criatura. Passando agora para a segunda parte, que o título é Uma Natureza Transformada na Cruz. Aqui o foco é na cruz. Porque a natureza humana, nós sabemos qual é a nossa inclinação humana, o nosso coração é enganoso e perverso, mais que todas as coisas, sem a minha condição. A minha justiça, a justiça própria, é como trapo de imundícia,
Quem do impuro pode tirar o que é puro? Ninguém. Então agora, através dessa transformação, através da cruz, vamos falar um bocadinho sobre o povo de Israel. O povo de Israel, quando recebeu a lei no Monte Sinai, parece que houve trovões e terremotos, ficaram assustados e prometeram servir a Deus em tudo o que Ele disser. Não, mas só que isso foi por causa de medo. Tem que haver uma transformação e uma base por trás disto tudo. A base é a justiça de Jesus imputada em nós. Então, nós tornamos obedientes à lei de Deus quando o aceitamos verdadeiramente. Porque, eu já falei isso várias vezes aqui na igreja, na escola sabatina. A esposa é fiel ao marido porque o ama. Se o ama, é fiel. Simples. Então, nós obedecemos e guardamos a lei porque amamos. Porque está escrito, aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Então, há aqui uma ligação. O povo de Israel procurava obedecer à lei de Deus por sua própria justiça, sem o fundamento, sem a base, o sacrifício de Jesus. Para dar um exemplo, um pecador, quando ele transgredia a lei de Deus, no templo judaico, ele teria que levar um cordeiro ao templo e apresentá-lo perante o sacerdote. E agora teria que confessar o seu pecado sobre a vítima, simbolicamente, não é? E agora ele teria que degolar a vítima que não tem culpa nenhuma. E a vítima teria que morrer por causa do seu pecado. Irmãos, isto era para sensibilizar o coração, a mente do pecador, para não pecar mais. Porquê? Porque o pecado é odiável a Deus. E Deus quer mostrar o quão grave é o pecado. Mas só que estão-te matar, que eles ficaram com o coração endurecido. Já nem sabiam porque é que obedeciam à lei de Deus. Estavam sempre a pecar, já nem obedeciam. E pensavam que sacrificar um cordeiro ia liberar. Aquilo era para apresentar o verdadeiro sacrifício. A cruz. É sobre a cruz que nós devemos meditar. E vamos fazer agora uma pergunta e fazer a comparação. O que é necessário para mudar a natureza corrupta e pecaminosa que herdamos dos nossos pais e ao longo do caminho adquirimos através de nossas próprias más decisões? O que é necessário? Acabei de falar, irmãos. O que é? A cruz. Nós, quando olhamos para esta cruz, nós vemos uma história ali passada. Vemos que houve ali um sacrifício de alguém sem pecado. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi a vítima. E ele foi crucificado por causa de mim. Por causa do meu pecado. Então, quando eu vejo que Cristo morreu por causa dos meus pecados, vou eu continuar a pecar? De maneira nenhuma. Vou pedir a Deus que a justiça de Jesus venha sobre mim para que Ele me ajude a não pecar. Porque a nossa ligação com a lei de Deus é inimizada, não tem gosto por guardar a lei, a nossa tendência natural, pecaminosa. Mas quando Cristo coloca aquele princípio no interior, começa a gerar uma criatura nova. E é aos pés da cruz que essa criatura veio a surgir. Vamos fazer o paralelo do povo de Israel. Diz assim, apenas o ato de ouvir os 10 mandamentos no Monte Sinai não mudou os israelitas. Sim, assustou-os por um curto período de tempo, mas nenhuma mudança permanente aconteceu. Porquanto, o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado. E por causa do pecado, na carne, isto é, no corpo de Jesus, Deus, através de Cristo, condena o pecado. Simples, irmãos. Este é o ato de Deus de amor para nós nos afastarmos do pecado e tornarmos criaturas novas. Aquela criatura que era Adão e Eva antes do pecado, uma criatura inocente, sem pecado. Então Deus agora quer tornar desta natureza pecaminosa criaturas santas. E isso é possível, irmãos. É possível. Amém. Com a justiça de Jesus em nós. Agora, o que é necessário para mudar então a natureza corrupta? Diz aqui, é o reconhecimento, o apreço e a completa aceitação de Jesus Cristo, e só Ele pode transformar um pecador com qualquer caráter em santo, não apenas capacitando para o céu, mas para uma vida de utilidade e de devoto serviço aqui mesmo nesta terra imortal. Estão a entender? Então é o reconhecimento e o apreço completo de Jesus Cristo e tudo que Ele fez por nós, que nos pode transformar e nos capacitar. Já aqui, continuando aqui,
Aqui é uma mensagem de ânimo. Não importa quão duramente tentemos, não importa quantas e quão determinadas tenham sido as resoluções tomadas, só existe um caminho para a transformação, que é o ato consciente de entrega completa ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Então é na nossa consciência, a nossa vontade, quando é entregue à vontade de Deus, é que vem aí então a transformação de Deus no nosso coração. Aqui está o poder da atração. O Salvador crucificado e ressuscitado torna-se tudo para nós, diz o apóstolo. Porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A cruz do Calvário apela poderosamente, dando uma razão pela qual devemos amar a Cristo agora e porque devemos considerá-lo o primeiro, o melhor e o último na nossa vida. Aqui está, a cruz do Calvário é chamar toda a atenção para nós. Então, agora passamos para a conclusão desta natureza transformada ao pé da cruz. É Jesus morrendo pelos meus pecados, morrendo no meu lugar. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a fonte de poder para o humilde crente que o põe numa condição diversa, como se nunca tivesse pecado, para a simples declaração de Deus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a justiça, a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. O poder que muda a vida é encontrado nessa declaração do Deus dos céus. Quando Ele declara alguém justo, essa pessoa é justa, simplesmente porque Deus afirma isso. Amém? Amém. Então a pessoa é justa, é transformada pela justiça que vem dele próprio para nós. Porque essa justiça foi paga na cruz do Calvário. Agora Jesus, através dessa justiça que a lei obriga, aquela lei que o Adão e Eva transgrediram, ela exigia uma punição. E essa punição era a morte, porque Deus disse no dia em que eles morrerem, comer certamente morrerás. Mas eles não morreram. Tornaram-se mortos-vivos. Mortos, mas vivos. Isto é, sem esperança. Agora, tornam-se vivos pela graça que lhe é concedida. Isto é, a esperança pela fé nesse sacrifício. Então eles viviam pela fé, sabendo que um dia podiam ser resgatados através deste plano da salvação que foi manifestado à humanidade. E que os anjos não conheciam, o próprio Satanás também não conhecia, e ninguém conhecia. Então, através desse desastre que houve no Éden, Deus se revela à humanidade. Passando agora para a terceira parte. Relacionamento pessoal com Deus. Está no próximo tópico, e eu pus aqui a vida eterna. Então, o nosso relacionamento com Deus é para que possamos viver, é para que possamos ter a vida em esperança. Passamos aqui. O Divino Salvador não é nada menos que a vida eterna. Está escrito, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não estamos a falar da vida mortal, mas da eterna. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então a vida eterna está em Jesus. E agora, desse relacionamento com Jesus, vem a esperança da vida eterna. Diz aqui, o homem não tem controle sobre a sua vida. Se nos comunicássemos diretamente com a divindade, morreríamos, pois Deus, o nosso Deus, é um fogo consumidor. Está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 29. É a natureza humana de Cristo que faz a conexão direta com a humanidade. Por esse motivo, nos faria muito bem passarmos diariamente uma hora refletindo sobre a vida de Jesus. Conhecê-lo com um ser humano pessoal é o elo, não é? A ligação que conecta a humanidade caída à divindade. É a escada que Jacó viu ao fugir de uma morte certa causada por seus próprios atos errados. Por isso, é tão importante conhecer a divindade através de Jesus Cristo. Então, através da pessoa de Jesus Cristo, nós conseguimos conhecer o verdadeiro Deus. Porque está escrito, Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então nós, na pessoa de Jesus Cristo, conseguimos ver o Pai e a sua justiça e o que Ele realmente deseja de nós. Aqui está um versículo bíblico que eu
que se passar com os irmãos, que é 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12, nos diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A conclusão realmente sobre esse relacionamento com Deus, a vida eterna, nós podemos ler: ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor revigorado, e seremos mais profundamente preenchidos por seu Espírito. Se quisermos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. É através da cruz que nós aprendemos através destas lições. E é tudo centralizado na cruz, no próprio Cristo. Está escrito: sem mim nada podeis fazer. E o tema 2 é somente por meio de Cristo. Este relacionamento com Deus também está ligado à próxima parte, que é a verdade divina. Na coluna onde fala sobre a verdade divina, também fala sobre o relacionamento. Aqui nós temos duas perguntas. A primeira pergunta é: como você pode ter um relacionamento com alguém que não vê? Interessante esta pergunta. Como? E a segunda pergunta é: como podemos dizer solos Cristos, que significa somente por meio de Cristo, quando o nosso relacionamento com Ele é com alguém invisível? Eu tenho um relacionamento com Jesus. Como é que ele pode ter um relacionamento com Jesus? É complicado, mas a fé é o poder que vence o mundo, e o justo viverá pela fé. Então o que é que podemos compreender com isto? Vamos dar a resposta. Vamos lá viajar ao tempo de Jesus, quando ele vivia com os apóstolos, quando ele pregava, quando ele apresentava o reino de Deus e convidava todos ao arrependimento. Temos seus seguidores. E podemos ver aquele que estava mais próximo de Jesus. Quem era? João, não é? A Bíblia diz que ele era o filho de Trovão, não é? Mas tornou-se o apóstolo do amor. Estão a ver? Porque ele tinha aquele relacionamento com Jesus. E esse relacionamento pessoal com Jesus transformou o seu coração. Esse relacionamento pessoal transformou a vida de Saulo, e ele já não era mais Saulo. Ele tornou-se Paulo, o evangelista que pregou quase em todo o mundo. Então vemos agora esse relacionamento pessoal com Jesus. Os discípulos agora iam perder. E Jesus disse: e agora como é que podem ter esse relacionamento com Jesus? Como é que nós hoje, passado quase 2000 anos, podemos ter esse relacionamento com Jesus? Vamos ler as respostas. Jesus respondeu claramente a essa questão antes de deixar os discípulos. Em uma conversa envolvendo a separação que sentiriam quando ele se fosse, Jesus lhe falou sobre como ter esse relacionamento pessoal com ele. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a personificação da verdade. Ele é o plano da redenção manifestado, que deve ser lido e estudado por nós se quisermos alcançar a vida eterna. A palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O acesso a essa palavra, tal como expressa nas verdades ou doutrinas da Bíblia, traz liberdade à alma. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o estudo dessa palavra, na realidade, o conhecimento pessoal e a aceitação de Jesus Cristo, que ativa a fé que Deus apresenta a todo ser humano nascido neste mundo. Está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, o segundo que aprendemos aqui é que é pelo estudo da palavra de Deus que Cristo é-nos apresentado. Então, é pelo estudo da palavra de Deus que podemos ter um relacionamento com Cristo. Será que é mesmo assim? Vamos continuar a ler, vamos ver. Aceitar a Bíblia como Jesus falando comigo é o Evangelho Salvador, pois revela Cristo de forma prática e pessoal. Está escrito: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Preserva nela, nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti como àqueles que te ouvem. Este testemunho que te ouvem pode ser um testemunho falado ou vivido. Aquele testemunho silencioso, as pessoas também ouvem. Saulo viu quando estava cego, não foi? Ele 3 dias cego começou a ver.
Enquanto quando tinha a verdadeira a visão, não via. Estão a ver esta ironia? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Não sabemos como é que Deus trabalha, mas Ele trabalha perfeitamente. Devemos é aceitar e não questionar a vontade de Deus. Lembramos ainda mais. Lemos que Jesus é a palavra de Deus. Portanto, precisamos ler os Escritos Sagrados para descobrir os verdadeiros ensinamentos de Cristo, a fim de que o poder da palavra possa nos transformar. Está escrito, toda a Escritura, desde Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para alguma boa obra. Aqui diz que é para toda a boa obra. Então vemos aqui que é somente esse tipo de mudança que nos permitirá passar a eternidade com um Deus puro e santo. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Bem, irmãos, aqui então aprendemos que a palavra de Deus tem poder. Infelizmente é o livro que mais traduzido e mais vendido praticamente, e que em todas as casas existe 1 ou 2 ou 3 exemplares, mas são menos apreciados. Porque o que está no coração do ser humano são outras inclinações. É o que a televisão nos oferece, é o que a internet nos oferece, é os problemas, e toda a gente passa e esquece-se do grande sacrifício e amor que Deus tem por cada um de nós. E infelizmente nem com estes acontecimentos para nos despertar, nós despertamos. Há pouco o pastor Paulo Bernardo falou que a embaixada agora dos Estados Unidos passou para o centro, para Jerusalém. Só cumprimento das profecias a acontecer. Se nem nós nos calamos, diz lá que as próprias pedras falarão. E vendo todas estas coisas a acontecer, será que nos estamos a despertar? Vamos passar agora para a verdadeira fé dos verdadeiros cristãos naquele tempo. E essa verdadeira fé deve estar agora. Porque Deus promete enviar o Espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que assim possam estar todos preparados para a vinda do Senhor. Vamos falar então sobre esses fiéis e fazer uma comparação para nós. Vamos falar sobre a sã doutrina, os princípios de fé, a verdade que eles viviam e o que é que eles faziam para preservar a verdade que recebiam. Diz assim, nossos fiéis antepassados deram a vida para manter a clareza das doutrinas que possuíam, porque rejeitar o ensino puro seria rejeitar seu Salvador. O que está escrito entre parênteses é o que a irmã White fala à igreja. Bom seria à igreja e ao mundo se os princípios que atuavam naqueles homens inabaláveis revivessem no coração do professo povo de Deus, naquele que se diz povo de Deus. Diz aqui que há alarmante indiferença em relação às doutrinas que são as colunas da fé cristã. E ganha terreno a opinião de que, afinal de contas, não são de importância vital. Este declínio de qualidade está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás, a tal ponto que falsas teorias e enganos fatais que os fiéis dos séculos passados expunham e combatiam com o risco da própria vida são hoje considerados como favor por milhares que afirmam ser seguidores de Cristo. Que mudança, irmãos! Que mudança de zelo, de viver pela fé, viver por esta verdade e dar a vida com a própria verdade. Infelizmente que isso hoje não acontece. Para conclusão, diz aqui o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nossos fiéis antepassados viviam uma doutrina pura e, por isso, tinham o poder de evangelizar o mundo perverso, embora tudo parecesse se voltar contra eles. A maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como uma bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Esta é a maior necessidade hoje. De homens zelosos, homens que são capazes de darem a vida por esta causa, da verdade, e defender essa causa de Deus. Este é o tema que nós encontramos sobre a verdade divina e o relacionamento com Deus.
Passamos agora então para a quinta parte. Fiel exortação. Bem, isto é uma fiel exortação do apóstolo Paulo à igreja, no tempo dele, que deu a Timóteo e que hoje ainda dura até os nossos dias. Porque essa mudança ela foi surgindo ao longo dos anos e já operava naquele momento. Diz assim, a exortação de Paulo à igreja. Quando o grande evangelista Paulo percebeu que a sua vida estava prestes a acabar, tendo o perseguidor se tornado perseguido até à morte, voltou sua atenção para aqueles que viriam depois. Sua exortação soa até o fim dos tempos. Ele fala a Timóteo e fala a nós hoje, principalmente àqueles que têm grande responsabilidade. Diz ele, prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, homens, religiões, que falem segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão para as fábulas. As pessoas hoje procuram religiões que estejam conforme com aquilo que eles creem. Mas ninguém procura uma religião que diz, tu és pecador, tens que arrepender-te, aceita a Jesus Cristo. As pessoas querem ouvir mensagens agradáveis, não é? E Deus permite isso, para que creiam na mentira. Se já que não quiseram a verdade, então se desviaram os ouvidos da verdade para aceitar essas fábulas, Deus permitiu a operação do erro, para que creiam. Ao menos têm que crer em alguma coisa, já que não creem na mentira, já que rejeitam, automaticamente creem na mentira. E Deus, infelizmente, permite isso. Diz mais, Paulo aconselha a Timóteo a ser fiel, a condenar o pecado e a repreender mesmo com firmeza os que fossem culpados de males graves. Contudo, devia fazê-lo com toda a longanimidade e doutrina. Devia ele revelar a paciência e o amor de Cristo, tornando claras suas reprovações e reforçando-as pelas palavras de Deus, pela verdade da palavra. Então, o apóstolo Paulo fala a Timóteo para chamar ao pecado pelo seu nome, para chamar a atenção àqueles que se desviam da doutrina, da verdade, mas com paciência, com humildade, com amor que Cristo coloca no seu coração, e reforçando-as. Não porque eu acho que estás em pecado, mas porque assim diz o Senhor. Através da palavra devemos reforçar aquilo que estamos a afirmar. Diz assim, muitos de nós nos perguntam, muitas vezes nos perguntamos, o que é mais importante? Jesus ou as doutrinas? Jesus ou a lei? A Bíblia, ela nos ensina que Jesus é a verdade. Está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Mas a mesma Bíblia nos ensina que a verdade é a lei. Diz, porque está escrito, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Então Jesus é a verdade e a lei também é a verdade. Então, o que é a verdade? Agora aqui dá-nos a resposta. Aqui podemos ver em Jesus a imagem de Deus manifestada ao homem. E podemos ver em Jesus a lei de Deus, que é o caráter de Deus no seu coração. Diz assim, como Jesus é a verdade e a verdade é a lei, Jesus é a revelação prática da lei perfeita da liberdade. Os ensinamentos formais da lei, sem um Salvador vivo, não podem produzir salvação, porque o poder está no sangue de Jesus Cristo. No entanto, o sangue purificador de Cristo naturalmente produzirá obediência a essa lei, que simplesmente é uma expressão dele próprio. Então estamos a ver aqui a combinação. Jesus e a lei combinadas num só. E vemos em Jesus a própria divindade do Pai. Então, agora aquele que é purificado pelo próprio Cristo, ele agora torna-se obediente à lei. É o que aqui podemos aprender, não é? Vamos continuar. Jesus tinha a lei escrita em seu coração. Portanto, se eu realmente aceito, sem reservas, Jesus como meu Salvador pessoal, no meu coração, essa mesma lei também será escrita no meu coração. Podemos comparar isso em Jeremias capítulo 21, versículo 33. O resultado será uma completa mudança da vida e do caráter. Está escrito, então vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo.
E tirarei da vossa carne o coração de pedra, isto é, a justiça própria, e vos darei um coração de carne, isto é, a justiça de Jesus. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis as minhas ordenanças, e as observeis. Esta é a condição quando verdadeiramente aceitamos a Jesus por completo, o nosso Senhor e Salvador. Então, a conclusão que nós podemos tirar sobre a fiel exaltação para esta mensagem. Vemos aqui. Um coração novo. Quer dizer, e darei a você um novo entendimento. Paulo via, não era? Mas quando se tornou cego, ele começou a ver realmente como era. Então diz aqui que darei a você um novo entendimento. Essa mudança da mente é sempre seguida de uma clara concepção do dever cristão, do entendimento da verdade. Aquele que dá às Escrituras uma atenção dedicada, estudando-a com a oração, obterá um entendimento claro e um perfeito discernimento, como se houvesse atingido um mais elevado grau de inteligência ao voltar-se para Deus. Então tenho aqui a dizer que, ao estudarmos a palavra de Deus com oração e humildade, Deus faz uma transformação no nosso caráter. E quanto mais estudamos a palavra de Deus e pomos em prática, mais Deus nos dá. E aquilo que é fiel no pouco, também é fiel no muito. O Saulo, ele era fiel naquilo que fazia, mas estava na direção errada. A fidelidade de Saulo, virada para o lado certo, tornou, ele era mesmo fiel, continuou a ser mesmo, mais fiel ainda. Então ele tornou-se a ser Paulo. Já deixou a velha carne, aquele velho homem, e tornou-se uma criatura nova em Cristo. Passamos então agora para a sexta parte e última. Vamos falar agora sobre o Senhor da sua vida. Será Jesus o Senhor da minha vida? Nós vivemos de acordo com essa luz que recebemos? Aqui vamos fazer uma pergunta. Tenho aqui este versículo de Filipenses, capítulo 2, versículo 11, que nos diz: e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora aqui faz umas perguntas. Você reconhece não apenas como seu Salvador, mas também como Senhor da sua vida em todas as coisas? Este slogan tem sido usado com bastante frequência. O que Jesus faria? Será que nós, quando fazemos alguma coisa, quando temos alguma prova, ou quando vem a tentação sobre nós, será que nós preparamos para pensar e dizemos: o que é que Jesus faria? Mesmo que nós perguntamos o que é que Jesus faria, nós muitas vezes acabamos de fazer o que nós desejamos, não é? Há aquela passagem de Balaão. Ele sabia que não podia ir amaldiçoar a Israel, mas como lhe ofereceram ouro, prata e essas coisas todas, então disse: eu vou falar com Deus. Ele já sabia qual era a resposta. Então aqui nós muitas vezes também fazemos: como é que Jesus faria? Mas a minha inclinação é esta. Então precisamos, mais tarde, isto é, além de perguntar o que é que Jesus faria, precisamos perguntar o que Jesus realmente faria. Porque há uma diferença do que é que Jesus faria com o que Jesus realmente faria. Porque tem a ver com a nossa inclinação. Então, estamos nós a falar sobre assim diz o Senhor? Estamos a falar assim exatamente como o Senhor nos disse? Ou ainda temos aquele espírito de Balaão, buscar os nossos interesses? Ou o foco ainda está neste mundo? Será? Então passamos agora para o apelo à igreja e para o povo, e para nós hoje. Este apelo, irmãos, infelizmente, o que está aqui escrito é verdade. Será que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida? Será que a minha língua confessa que Jesus Cristo é o meu Senhor? Será que eu produzo frutos mostrando que realmente Jesus é o meu Senhor? Um testemunho quando falo e quando estou calado? Vamos ler então. O mundo só poderá ser advertido quando vir que aqueles que acreditam na verdade estão sendo santificados por ela, que estão agindo sob princípios elevados e sagrados, revelando em alto sentido a linha divisória que separa os que guardam os mandamentos de Deus dos que os pisam sobre os seus pés. Tenho agora aqui uma pergunta. Você está preparado para adorá-lo não só como divindade, mas como Senhor da sua vida? Essa é a pergunta que é feita a nós. E essa pergunta é individual, eu não posso responder pelos irmãos. Conclusão das conclusões. Nós, no final de cada estudo,
tiramos sempre uma conclusão. Agora, no final deste estudo, tiramos a conclusão das conclusões. E qual é este? Nós podemos tirar aqui muitas conclusões, irmãos, muitas mesmo. Podemos voltar a repetir passagens que aqui passamos, mas a conclusão é o próprio tema. Somente por meio de Cristo. Esta é a conclusão. Então eu passei aqui para os irmãos. A lei é uma expressão do pensamento de Deus. Quando refletida em Cristo, torna-se o nosso pensamento. Diz, ela nos eleva acima do poder dos desejos e tendências naturais, acima das tentações que conduzem ao pecado. Saulo agora se torna Paulo e nasce o maior evangelista de todos os tempos. Começámos com Saulo e terminamos com Paulo. E para terminarmos de vez esta mensagem, que vivemos em tempo de guerra, ou estamos ao lado de Cristo ou ao lado de Satanás, diz assim: Deus quer que seu poder convertedor se manifeste agora. Há alguns que comparecem às nossas reuniões e participam de todas, que já apresentaram por vezes algumas palavras de testemunho. Quando, porém, voltam para casa, fazem exatamente a mesma coisa, ou agem ainda pior que antes. Agora a pergunta é, porquê? E a resposta é, porque não têm um novo coração. E o que é isso? É a mente nova. E o que é a mente? É a vontade. Onde está a sua vontade? É a pergunta. Ou estará ao lado de Satanás, ou ao lado de Cristo. Agora depende de você. Pergunta. Porá você hoje sua vontade ao lado de Cristo? Isto é, possuir um novo coração. Significa vontade nova, mente renovada. Está escrito, diz aqui ao capítulo 36, versículo 26. Eu darei a você um novo coração. Não é? Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Vamos ver aqui o amor de Deus que não viola a nossa liberdade de escolha. Ele bate à porta e espera que nós ouvimos as batidas do seu chamado. E deseja que nós abrimos a porta da nossa vida, do nosso coração, para Ele entrar e fazer essa transformação. A pergunta é, vamos começar agora? É um convite que Jesus faz a cada um de nós. Ele deseja realmente entrar na nossa vida e fazer a transformação que o mundo precisa. Não é o amor, isto é, aquele sentimento, mas o amor é um princípio que vem de Deus. E esse princípio leva-nos à obediência. Porque aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. São justos, são verdadeiros. Que nós realmente possamos compreender estas lições e ouvir o chamado de Cristo, a apelar ao nosso coração, a deixar Ele entrar na nossa vida e fazer a transformação que o mundo precisa. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Nós, para terminar, vamos todos com o coração alegre, entoar o hino número 337, a última hora.
Bem, irmão, vamos todos ajoelhar, agradecendo a Deus pelo privilégio e por essas maravilhosas lições que chegaram até nós. Senhor meu Deus e Pai Santo, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus seja dada a honra e a glória e a majestade para todos os santos. Amém. Muito obrigado, Eterno Pai, por essas lições que chegam até nós. Amém. Que precisamos realmente de Jesus Cristo e da sua justiça na nossa vida. Amém. Que possamos realmente reconhecer a nossa natureza e a nossa inclinação. E que possamos apegar-nos a Jesus Cristo para que possa fazer essa transformação no nosso caráter, Senhor, na nossa vida. Amém. Ajuda-nos realmente a ser homens determinados, homens fiéis, Senhor, que defendam a Tua causa, ainda que tudo venha contra nós. Porque tudo Cristo fez em nosso favor e faria de novo, Senhor, se fosse necessário. Mas a salvação, ela foi perfeita. Não precisa de voltar a ser realizada, Senhor. Porque em Ti, Senhor, habita toda a plenitude, toda a sabedoria, todo o entendimento. E nos dá, Senhor, de livre agrado. Porque desejas dar, porque há mais alegria em dar do que em receber. Ajuda-nos realmente a aceitar essa dádiva dos céus. Amém. Para sermos salvos para a Tua glória, Senhor. Amém. Ajuda-nos a reconhecer a nossa condição e a tornar-nos criaturas novas em Cristo Jesus. Que coloques no nosso coração um coração de carne e que tires o coração de pedra. Amém. E que possamos, Senhor, ser escritos no nosso coração a Tua lei e Amém. sermos obedientes a ela. Ajuda-nos a separar-nos do erro e do pecado, Senhor, e a aborrecê-lo, porque sabemos que foi o pecado que crucificou a Jesus Cristo, Senhor. Ajuda-nos a não mais crucificá-lo, mas a viver uma vida irrepreensível aqui. Não porque haja mérito em nós, porque não há, mas sabemos que em Cristo tudo é possível. Amém. Sabemos a fé que é o poder que vence o mundo. Essa fé está em Jesus Cristo. Amém. Ajuda-nos a viver esta vida aqui nesta terra e a guardar assim a Tua vinda gloriosa. Possamos transmitir a outros, tanto como um testemunho falado ou silencioso, e que possam ver em nós o sal e a luz do mundo, Amém. para que Tu sejas honrado e glorificado através das nossas boas obras. Amém. Perdoa todos os nossos pecados e faltas, Senhor. Concedes a Tua bênção aqui ao Teu povo, a todo o povo espalhado à face da terra, que tenhas misericórdia de todos nós, e que socorres os aflitos, os fracos na fé, os que estão doentes nos seus leitos, que todos possam ter aqueles 3 dias, ou até menos, Senhor, para que possam pegar na Tua palavra, Senhor, e possam aprender aos pés de Jesus todas as lições que chegam até nós. Amém. Espera-nos agora para os nossos lares com a Tua presença, e que neste dia de sábado, Senhor, ainda que possamos, onde quer que estejamos, testemunhar a Ti e orar para aqueles que precisam, Senhor. Estamos também a fazer jejum pela Tua causa. E possamos, Senhor, orar para que Tu possas fazer um revivimento, Senhor, na Tua igreja. Amém. E que possa levantar homens fiéis para levar esta causa até ao fim. Amém. E preparar assim a vinda gloriosa de Jesus nas nuvens do céu. Dai-me a Tua paz e bênção, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, damos assim por terminado este culto. Entregue tudo nas mãos de Jesus para que Ele faça em nós essa transformação. Bem, irmãos, antes de despedirmos para os nossos lares, vou transmitir a bênção de Deus aos irmãos. E essas palavras foi dado ao Israel e hoje dado à igreja. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.